Olá, sejam muito bem-vindos a essa videoaula sobre modelos de processo de software, ou modelo do ciclo de vida de desenvolvimento de software, da sigla SDLC, do inglês Software Development Life Cycle. Nessa videoaula, vamos explorar os principais modelos do processo de software, suas características, vantagens, desvantagens e também quando utilizá-los. Vamos também discutir como esses modelos ajudam a organizar e gerenciar o desenvolvimento do software, garantindo aí que o produto final atenda às necessidades dos usuários e também seja entregue dentro do prazo e também dentro do orçamento. Antes de uma introdução, vamos direto para uma questão muito pertinente. Qual é a relação entre o ciclo de vida de desenvolvimento de software, o SDLC, o DevOps e os princípios ágeis? Então, diante dessa questão, a gente pode falar que é um erro, ou melhor, um equívoco muito comum acreditar que o modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software pertence a uma metodologia específica de desenvolvimento de software. Embora, quando a gente fala na execução sequencial das fases aí do ciclo de vida, do SDLC, a gente logo lembra ou associa ao modelo cascata, lá do livro do Pressman, aquele calhamaço com as fases, né, do SDLC. É fundamental entender, neste contexto, e também compreender que as abordagens como a cascata, ágil, o DevOps, o Lean, a interativa, a espiral, são todas metodologias do modelo do ciclo de vida de desenvolvimento do software. Portanto, todas elas fazem parte dos modelos de processos de software. Você vai perceber que as metodologias do ciclo de vida podem apresentar diferenças na nomenclatura, quantidade e também na ordem de execução das fases. Citando a própria cascata, você vai perceber diferenças entre autores, como o Somerville e o Bezerra, em que a relação ao número de estágios ou fases, elas podem ser distintas. Algumas atividades, como o planejamento e análise de requisitos, podem estar agrupadas na mesma fase. Mas, apesar dessas diferenças, que na verdade para nós são detalhes na ordem de agrupamentos, o modelo de ciclo de vida, o SDLC, ele é muito consistente e estabelece uma abordagem que pode ser usada para entender, analisar e também estruturar quais atividades são necessárias ou essenciais para o desenvolvimento de software. Metodologias aí como o Agile, o DevOps, destacam a natureza interativa do processo, contrastando com a abordagem linear do modelo cascata. Após essa questão pertinente, retornemos aos objetivos. Então, temos aí, constando, compreender a importância dos modelos de processos de software, conhecer os modelos, né, do processo de software clássico e ágeis, comparar e também contrastar os diferentes modelos, saber quando e como aplicar cada modelo. Diante dos objetivos, agora podemos entender a importância dos modelos de processo para o sucesso do desenvolvimento de software. Imaginem, construir uma casa sem uma planta. Seria um caos, correto? Com o software é a mesma situação. Os modelos de processo nos fornecem um roteiro, uma estrutura de guias e atividades para o seu desenvolvimento, desde a sua concepção, né, da ideia, até a entrega e também a manutenção do sistema. Eles nos ajudam também a organizar o trabalho, definir responsabilidades e também controlar o progresso e garantir a qualidade no produto final. Temos aí um breve histórico da evolução dos modelos de processo. Os modelos, no caso aí, eles evoluíram bastante ao longo do tempo, acompanhando as mudanças na indústria aí do software. No início, tínhamos modelos mais rígidos e também sequenciais, como o modelo cascata, o clássico. Com o tempo, surgiram modelos mais flexíveis e também adaptáveis, como os modelos ágeis, que priorizam a colaboração e também a resposta rápida a mudanças. Mas uma questão é para a gente: o que são processos de software? Em definição, os processos de software são conjuntos de atividades, né? Elas visam desenvolver e evoluir produtos de software. E com relação à sua importância, elas garantem qualidade, reduzem riscos e também otimizam o desenvolvimento. E, claro, ajudam a entregar valor ao cliente. Mais uma questão para nós aí.
O que é um modelo de processo de software? Neste caso, ele é uma representação abstrata de como o software é desenvolvido. Ele descreve as atividades, os artefatos produzidos e a sequência em que essas atividades deverão ser realizadas. Esses modelos são essenciais para garantir que o desenvolvimento de software seja uma atividade organizada, previsível e também controlada. Em síntese, um processo de software ele é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software. Essas atividades, por consequência, incluem a especificação, desenvolvimento, validação e também a evolução desse software. Portanto, meus caros, um modelo de processo de software é uma representação simplificada de um processo de software. Na visão aí do Somerville, em seu livro clássico de engenharia de software, o processo de software ele é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software. Essas atividades incluem, como nós comentamos aí, especificação, desenvolvimento, validação, evolução, relacionados ao desenvolvimento aí do nosso software. Mais uma questão aí, por que utilizar modelos de processo de software? O desenvolvimento de software ele é uma atividade complexa e muitos projetos falham devido à falta de planejamento. A questão de requisitos mal definidos, ou mesmo a excessiva quantidade de mudanças, né? São chamadas aí de mudanças frequentes. O modelo ele pode e vai nos ajudar nas seguintes situações: a organizar as atividades, no sentido de definir quais atividades e a ordem em que elas devem ser realizadas, a controlar o progresso, gerir o progresso aí do nosso software, no sentido em estabelecer pontos de controle para monitorar o nosso projeto. Uma questão muito pertinente é o gerenciamento de riscos, no sentido de identificar e também de mitigar esses riscos. Também garantir a qualidade, que o software seja testado e atenda os requisitos. Nós temos uma questão aí na visão do autor Somerville. Ainda segundo esse autor, os modelos de processo servem como guias para gerenciar a complexidade inerente ao desenvolvimento de sistemas de software. Além disso, eles ajudam e também garantem que o produto final atenda aos requisitos do usuário e seja entregue dentro do prazo e com os orçamentos devidamente estipulados. Bom, meus caros, nessa primeira parte do vídeo, o objetivo foi contextualizar aí o modelo de ciclo de vida de desenvolvimento do software. Na segunda parte, nós vamos apresentar os principais tipos de modelos de ciclo de vida. Obrigado e até uma próxima.